aquele que vai à frente e não deixa nada para o inimigo, meu querido. Aquele que sai à frente, que marcha e não espera, sabe, cair do céu. Mas ele vai à luta, ele vai à batalha. Sabe o que eu acho interessante na vida de Gideão? O que eu acho muito interessante na vida de Gideão é que assim que o anjo do Senhor aparece a ele, eu não continuei a leitura aqui, mas estou falando para que os irmãos possam entender. Então o anjo do Senhor fala com ele, e ele fala: se é mesmo o anjo do Senhor, então espera que eu faça ali um sacrifício, uma oferta ao Senhor. Gideão, ele faz prova com Deus. Gideão, ele oferta, ele faz sacrifícios a Deus. Quem faz sacrifício, quem tem coragem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vive experiências com Deus. Quem tem coragem, meu querido, vive experiências com Deus. Quem tem coragem de se entregar verdadeiramente, ele vive experiências com Deus. Glória a Deus. Gideão vai lá então e pega e faz bolos, mata ali um animal, coloca os pedaços, o anjo manda, coloca sobre a penha, e ali sobe fogo e consome aquela oferta, aquela oferenda. Então Gideão, ele recebe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, entra nele um grande temor, um grande pavor, porque ele viu a face de Deus, a face do anjo de Deus, e não morreu, mas ele relata que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ainda estou vivo porque o anjo do Senhor, bendito seja Deus Todo-Poderoso, ele diz: paz seja comigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor tinha vindo para ter paz com Gideão. Sabe o que eu acho mais interessante na vida de Gideão? Gideão oferece ao Senhor. E quando chega a noite, meu querido, presta atenção aqui para vocês não perder o foco, para vocês continuar dentro da mensagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gideão chega à noite, o anjo do Senhor visita Gideão mais uma vez e fala: o Senhor a Gideão: vai, corta o bosque, derruba o altar de Baal que está no terreno do teu pai, quebra, moe, põe fogo, destrói tudo e faz um altar para mim e oferece sacrifício de um boi do seu pai, o segundo boi, se não me engano. E ele ficou temeroso porque ele poderia ser morto, assim como quase aconteceu. Gideão então entende fazer à noite, porque à noite ninguém ia ver. E quando Gideão então junta ali alguns homens, corta aquele bosque e põe fogo, tem que ter coragem, meu querido. Você chega na terra de um Deus pagão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você chega e tem coragem ali de cortar, aleluia, a crença daquele povo. Você está ali tirando aquelas raízes, louvado seja o nome do Senhor. Você está tirando tudo aquilo que não presta, está passando o fogo e está levantando um altar para o Deus vivo. Quem tem altar, meu querido, o fogo desce. Quando tem altar, o fogo desce. Falando algumas características de Gideão. Gideão vive uma nova experiência com o Senhor. Vai, levanta o povo, chama dentro do povo, né? Antes um pouquinho aqui, só para que os irmãos possam entender, o povo veio à casa do pai, o pai de Gideão, chama Joás. Falou: põe Gideão para fora, nós vamos matá-lo, porque ele quebrou o altar. Ele pôs fogo, ele moeu, destruiu todas as coisas. E ele, o pai de Gideão, chega e fala. Ele falou assim: olha, se Baal não pôde se defender ele mesmo, então esse não era Deus. Então o povo chamou Gideão de Jerubbaal. Eles começam a chamar a ele que Jerubbaal, que significa Baal seja contra ele. Mas o importante, o interessante aqui é que Deus era com ele. Deus era com Gideão. Deus tinha falado para Gideão: vai nessa tua força. Quem tem coragem, meu querido, vive experiências com Deus. Se você não tem experiência com Deus, você não tem bagagem. E se você não tem bagagem, você não tem estrutura. Vem um vento e te derruba. Você não tem raízes se você não tem experiência. Se você não vive prova com Deus, você não tem estrutura. Então você tem que viver experiência com Deus.
Gideão então fala: Senhor, se o Senhor é comigo, ele levantou todo o exército, ele pega ali um pelego, uma manta, e fala assim: então Senhor, então faça uma prova com o Senhor. Se amanhecer esse manto molhado e toda a terra amanhecer seca do orvalho, saberei que o Senhor é comigo e me entregará os medianitas nas minhas mãos. E o Senhor assim o fez. O Gideão, ainda descontente, falou: Senhor, que agora faça ao contrário, que o manto seja seco e toda a terra seja molhada. Gideão, ele vive mais uma experiência com Deus. Meu querido, quando você vive experiência com Deus, você sabe que Deus está no controle. Quando você vive experiência com Deus, você tem bagagem. Quando você vive experiência com Deus, nada te derruba. Quando você vive experiência com Deus, você coloca Deus, aleluia, no controle de todas as coisas da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não há muralha, não há gigante, não há o mar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não há morte, não há o inferno que venha te deter, que venha te parar, porque o Senhor está na frente da tua vida, porque você tem experiências com o Senhor. Quem tem experiências com o Senhor, conhece o Senhor. Jesus, ele disse: eu estou no Pai, conheço ao Pai, porque o Pai está em mim. Vós não conheceis o Pai, porque o Pai não está em vós. Quem tem experiências com Deus, conhece a Deus. Quem tem experiências, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vive o melhor de Deus. Então, querido, então Gideão, ele se levanta e chama todos de Efraim, todos de Zebulon, e levanta um grande exército. E o Senhor vira para Gideão: esse número é grande demais. Ele é muito grande para Israel falar que foi eu que operei. Agora é a prova de Deus agora com Gideão, testando o coração de Gideão. Mas Gideão já tinha estrutura com Deus. Gideão já tinha vivido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estrutura com Deus. Gideão passa então no meio do povo, um pregão, aleluia, uma mensagem: todos os covardes, todos aqueles que têm medo, que fujam para as montanhas de Gileade. Meu querido, quem não tem coragem, a palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse que nem os covardes, nem os tímidos herdarão o reino dos céus. O Senhor está chamando quem tem coragem. O Senhor está chamando quem tem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quem tem coragem. Bendito seja o nome do Senhor. E saiu ali um grande número. Sabe por quê? Porque nem todo mundo está preparado para ver aquilo que Deus vai te dar. Nem todo mundo está preparado para viver aquilo que o Senhor está te mostrando. Nem todo mundo está preparado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para ver, aleluia, as coisas que Deus vai fazer na tua vida. Então tem que colocar de lado, porque esse tipo de pessoa te joga para baixo. Porque na hora que ele vê a espada dos medianitas, ele se amedronta, ele treme. E esse tipo de pessoa, ele esmurece todo o exército. Esse tipo de pessoa, meu querido, é aquele desconjuntado que não sabe marchar, que não sabe se posicionar na peleja. Está entendendo? Está entendendo o que é marcha agora? Estar bem posicionado. O Senhor ainda falou: Gideão, ainda tem muitos. Desce as águas, e aquele que se prostrar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esse separado um lado, e aquele que levar a água na boca e lamber a água como um cão, esse separará do outro lado. A água, meu querido, ela representa frescor, tranquilidade. Muitas pessoas, muito daquele exército que estava ali para pelejar junto com Gideão, se prostraram perante as águas, não estavam focados na batalha, não estavam ligados na batalha. E outros que estavam focados, pegavam a água e levavam à boca, sempre olhando para um lado e para o outro, para saber de onde o inimigo pode surgir. Meu querido, o guerreiro verdadeiro, ele tem que estar bem posicionado. O guerreiro verdadeiro, meu querido, ele tem que estar ligado nas coisas de Deus. Ele tem que estar olhando para um lado e para o outro, porque de todos os lados o inimigo tenta nos atingir. O inimigo tenta nos atingir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tenta te derrubar. Mas aquele que está bem posicionado na batalha, aleluia, o Senhor é com ele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E você vai na força que o Senhor dá. E você é bem posicionado, você é bem estruturado, você é guerreiro, você é valente. Você está ali, você está ligado.
Só que desses milhares de milhares sobraram somente 300. Mas Gideão não se esmurece porque tinha experiência e estrutura com Deus. Meu querido, não importa a quantidade, importa quem está no controle. Você está entendendo? Não importa a quantidade, não importa o tamanho do problema, o que importa é quem está no controle. É isso que importa na vida do crente. É isso que importa naquele, aleluia, que serve um Deus vivo. A esperança dele está onde? É no Senhor ou naqueles 300 homens? Mas não, a esperança de Gideão estava no Senhor. Porque quando ele diz, aleluia, quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, ele fala assim, mas se o Senhor é comigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus é esse então que nos abandonou, que as histórias que eu ouvi, que abriu o mar, que nos tirou do Egito, aleluia, louvado seja o Senhor. Por que ele nos abandonou? Então o Senhor começa a mostrar. Começou a mostrar a Gideão porque eles tinham levantado o altar a Deus pagão. Quando levanta esse altar a Deus pagão, o fogo não desce, a presença de Deus não chega, e o pecado ele vem e monta, e entra a opressão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, entra o espírito da derrota, e o povo era derrotado. Mas aquele que guarda as histórias, aquele que guarda, tem conhecimento do Deus vivo, aleluia, ele é estruturado, ele vai à frente, ele sai à frente dos medianitas, ele sai à frente do inimigo. Meu querido, posiciona-se na batalha e sai na frente do inimigo. Posiciona-se na batalha e sai na frente do inimigo. Sai na frente do inimigo. O inimigo está tentando destruir o teu lar. Posiciona, guerreiro, guerreira. O inimigo está tentando destruir a sua casa, a sua família. Se posiciona, meu querido. O teu filho é do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O teu filho é do Senhor, diz a palavra do Senhor, que os primogênitos, eles são do Senhor, e os filhos são bênçãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe que todas as coisas são para o Senhor, porque Ele criou todas as coisas. Gideão estava focado. Gideão estava ligado, ele tirou de perto dele, porque ele não estava preparado para viver o milagre. Ele estava preparado, ele estava tirando, ele estava limpando aqueles que não iam entrar na glória com ele. Está me entendendo? Aqueles que não iam viver o melhor de Deus sobre a vida dele, que não ia pegar galardão. Ele estava livrando dessas pessoas, desse peso. Tem pessoas na vida da gente que é peso. Você tem que tirar. Diz que águia voa com águia, tem que andar por cima, voar com outras águias. A águia não voa com passarinho que voa raso. A águia voa alto. Então Gideão tira o peso e tira tudo aquilo que atrapalha ele. Gideão, então, ele se posiciona e o Senhor acha então que é pouco, então vai ali e monta e só sobra os 300. Aqueles que estavam focados, aqueles que estavam preparados para a peleja. Pessoas preparadas, meu querido, infelizmente são poucos. Mas nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nesta noite, para nos posicionar, para me posicionar na peleja, para me posicionar na batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você está aqui para ser estruturado nesta noite. Você está aqui nesta noite para não ser mais peso morto. Você está aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, para ser fogo vivo do Senhor. Você está aqui para ser, aleluia, uma chama, aleluia, que arde continuamente. Você está aqui para ser restaurado. Você está aqui para, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sair daqui transformado e viver e ser luz lá fora. Louvado seja o nome do Senhor e glorificar o nome do Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor vai te fazer viver experiências, meu querido. Quem tem coragem vive experiências com Deus, e quem tem coragem, meu querido, ele vive o melhor de Deus. Quem tem coragem, louvado seja o nome do Senhor, ele passa pela prova dando glória. Aquele que tem coragem, ele passa pela prova dando glória. Gideão então vai com apenas aqueles 300, mas sabendo que o Senhor estava no controle. Dá uma paradinha aqui. Hoje eu ouvi, achei interessante. Diz que na bandeira da nossa nação, do nosso Brasil, está escrito ordem e progresso. É isso? Se não tiver ordem, não progrede. Não progrede, é o favorito demais. Se não tiver ordem, não tem progresso. Se não tiver ordem, progresso é ir à frente, meu querido. A própria bandeira da nossa nação tem uma mensagem para nossas vidas aqui nesta noite. Tem que ter ordenança, tem que ter posicionamento para você caminhar, para você marchar. Tem que ter posicionamento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para você ir adiante.
Você tem que se posicionar para que você possa entender que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas da sua vida. Você tem que ter coragem. Você tem que sair do comodismo. Todo mundo aqui, eu creio que já viu. Quem já viu o filme? Esse eu ouvi nos estudos que eu tenho feito. Quem já viu o filme Rei Leão ou já ouviu a história? Amém, algumas pessoas, né? Vou falar algo interessante para você. Tem muitos crentes que vivem Hakuna Matata. O que significa Hakuna Matata? Hakuna Matata significa esquecer o passado, esquecer a tristeza e viver somente o presente, somente as coisas boas. Então aquele leãozinho que achou que o seu pai tinha o abandonado, então ele começa a viver ali como outros animais, se esquecendo que ele nasceu para reinar, se esquecendo que ele tinha um posicionamento e começou a viver desordenadamente. Ele começou a viver ali de qualquer maneira, ele começou ali a esquecer de quem ele era, das suas raízes. Você vê que até nos desenhos tem uma mensagem para o Senhor. Olha para você ver, chega um macaco, pega uma vara, ou um sacerdote e um cajado, bate na cabeça daquele leão. Você não veio para viver as coisas deste mundo, você veio para reinar. Às vezes tem pessoas que tentam te enganar, meu querido, falando que você não é nada e você não é ninguém, tentando você fazer esquecer você o seu passado, mas você veio para reinar. Você veio para fazer diferença nesse mundo. Você veio para ser luz nesse mundo. Você não veio para se igualar a este mundo. Você não veio para viver Hakuna Matata. Porque tem pessoas que falam, nossa, ansiedade, eu fico louco, eu vou ver, não, tem uma série que eu nunca vi, tem algo que qual que fica caçando todas as coisas, um meio de achar uma situação a qual ele possa ficar satisfeito, mas nunca se encontra. Ele tenta numa série, tenta nos vídeos do celular, vê vídeo, parece que nunca fica completo. Agora vou ver um vídeo diferente, nunca fica completo. Ele tenta se saciar das coisas deste mundo, mas nunca se sacia, porque o seu posicionamento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é aquilo que Deus tem para você. E aquele macaco, ele leva aquele leão, ele fala assim, mas meu pai me abandonou. Ele fala assim, não abandonou não. Leva aquele leãozinho em frente à água, ele olha, seu pai está aí. A sua mensagem do Senhor para você nesta noite, dentro desta mensagem, é que você imagine a semelhança do Senhor. O seu Senhor, ele veio para fazer diferença na tua vida, meu filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não sei se você está entendendo essa mensagem, mas o apóstolo Paulo, ele nos fala que nós devemos ser imitadores de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, assim como ele era. Você está entendendo? Você imagine a semelhança do Senhor. Você tem que começar a praticar os mesmos atos do Senhor. Nós louvamos aqui que Paulo e Silas, eles foram presos e apanharam por pregar um Deus verdadeiro. Você tem coragem de pregar? Quem tem coragem vive experiência com Deus. Você tem coragem de falar desse Deus? Ou você fica amuado? Você tem coragem? Quem tem coragem vive experiência com Deus. Quem não tem coragem não vive. Você tem coragem, meu querido? Glória a Deus, está diminuindo. Tem que ter coragem para viver experiências. Você tem que entender, meu querido, que o que Deus tem para você é muito maior do que você pode pedir. Vou te mostrar para você como a gente pensa pequeno. Eu já estava buscando a respeito de algumas respostas a respeito da África. Mas vai falar de África de novo? Não, vou falar da mente. Porque a mente é aquilo que muda a sua história. Eu fico me perguntando, porque eu não sei, talvez você pense em África, você pensa em miséria, você pensa em pobreza. Eu não, já penso em céu, eu penso em animais, eu penso em muito bicho, muita fartura de animais para comer, para se alimentar. Mas por que há tanta fome, tanta peste, tanta doença naquele lugar? Por que eles não matam um bicho e não comem? Porque eles esperam a comida vir do alto. Eles esperam alguém chegar ali e dar. E aí eu confrontei o missionário, nós estávamos conversando e eu fui perguntando, e ele falou assim, não, quando a gente vai pregar lá, se você não levar, porque todo mundo escutou, se você não levar uma comida aqui, se você não levar uma comida para eles não param nem para te ouvir. Mas aquele povo, meu querido, eles têm fé. Olha como é que é interessante a mente de um ser humano.
Eles têm fé em levar uma criança morta. Eles têm fé em levar uma criança em situação de coma. Eles têm fé em levar uma criança que não tem mais condições de viver. E o pastor ou quem está lá, o missionário, orar para aquela criança sair andando. Mas eles não têm coragem de clamar ao Deus vivo que mande maná do céu. Será que o maná é maior do que a morte? Será que o Senhor é aquele que cura, aquele que liberta, também não tem poder para derramar alimentos sobre aquela terra? O problema daquele povo está na mente. O nosso problema está na mente. O mau posicionamento. Você pode enviar para eles milhões e milhões e milhões e milhões de toneladas de alimento. Um dia vai acabar. E na hora que acabar, vão continuar clamando, chorando miséria, esperando, chorando fome. Tem que sair do comodismo, tem que se posicionar, porque senão nós vamos viver uma vida miserável. Estou falando de um Deus vivo, aleluia, que promete, aleluia, e cumpre todas as coisas, mas se nós não entendermos quem é esse Deus, se nós não vivemos experiências com esse Deus, você nunca conhecerá a Deus. Eles vivem experiência, mas a mente está fechada. Eles vivem experiências, mas somente em troca do alimento. Na verdade, eles vivem uma breganha com Deus. São lá, alimentam, ficam felizes. Estou aqui criticando, meu querido. Estou aqui trazendo essa mensagem porque isso ardeu no meu coração. Por quê? Porque se a mente nos persuadir, a palavra do Senhor fala que enganoso é o coração do homem. Se o coração nos enganar, nós podemos cair na mesma posição e esquecer que o nosso Deus ele é poderoso para todas as coisas. Que o nosso Deus ele é tremendo. Que o nosso Deus é maravilhoso. Então não importa a circunstância, você tem que deixar Deus agir, Deus no controle. Gideão então ele se levanta e vai então contra os medianitas, e ele vai à noite. E o Senhor já fala, ele desce lá, escuta, se você não crê que eu entreguei os medianitas nas tuas mãos. Então Gideão desce, vai no próximo aos arraial e escuta um dos sentinelas, um dos soldados dizendo para o outro que tinha tido um sonho, que tinha havido um pedaço de pão tostado, e ele passava e acabava com todos naquele arraial, e aquele outro soldado, aquela outra sentinela que ali estava, ele interpreta aquele sonho e fala assim, isso não é, aleluia, louvado seja Deus, nada mais, nada menos do que a espada de Gideão, destruindo a todos nós que está vindo sobre nós. Então Gideão sai daquele lugar, e ele chega ali perante aqueles 300 homens. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele conta, aleluia, tudo aquilo que ele ouviu. Eu creio que aqueles 300 homens ficaram alvoroçados. Eu acredito que aqueles homens, eles falaram assim, é hoje que nós vamos sair da miséria. É hoje que nós vamos sair da pobreza. É hoje que nós vamos pegar tudo aquilo que é nosso de volta. Querido, você está entendendo que você vai pegar o que é seu de volta? Se você estiver bem posicionado. Porque aquele que cegou na tua frente não vai cegar mais. Porque aquele que cegou para você só fez o trabalho de cegar. Agora você vai lá só carregar. Você está entendendo? Então Gideão vai. E quando ele desce naquele lugar e ele toca as buzinas, as pessoas começam a sair correndo, feito loucos, desairados. E as pessoas começam a se auto-atacar, achando que eram soldados de Israel. E eles começam a morrer naquele lugar. Israel começa a perseguir aquele povo, e o povo estava ali correndo e fugindo da espada de Gideão. Gideão agora começa, aleluia, a atacar, começa a pegar despojos, diz a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, começa a destruir todos os reis dos medianitas, começa a destruir todos aqueles, aleluia, que eram fortes, que guiavam o povo dos medianitas. Ele começou a destruir. Ele começou a destruir, não deixar nada para trás. Ele começou a pegar os camelos, começou a pegar os alimentos, o gado, começou a tirar deles ali o despojo. Está entendendo que é quando você está na situação de miséria, Deus entra no controle, você começa a viver vida de abundância. Você está entendendo que agora você não mais cega, agora você pega pronto. Está entendendo uma diferença aí? Agora você vai diferente. Aquele que cegou, cegou para você. Aquele que colheu, colheu para você agora se alimentar. E Gideão então sai e começa a pegar todos aqueles despojos e trazer pendentes de ouro.
Mas tem gente, meu querido, que tem inveja daquilo que você tem. Tem pessoas que têm inveja que às vezes você não chama ele para te ajudar. Até nisso as pessoas invejam. Tem pessoas que não estão preparadas, meu querido. A palavra fala que a tribo de Efraim sai contra Gideão fortemente. Falou, já que se ele se levantar contra os medianitas, por que não nos chamou? E ele falou assim, eu, um dos menores da casa de meu pai, e toda a minha tribo, jamais somos maiores que o da tribo de Efraim, mas Deus nos deu assim, assim, assim. Então aplacou o coração daqueles homens, porque aquele povo não estava preparado para viver a experiência com Deus. Se eles estivessem preparados, eles tinham se levantado antes. Está entendendo que Gideão se levanta primeiro, ele sai à frente primeiro? Talvez você está mal posicionado esperando as coisas descer do céu. Talvez você está mal posicionado esperando alguém te dar. Isso é comodismo, meu querido. Isso é comodismo. Esperar as coisas chegar de mão beijada, sair à frente na peleja. Esquece o comodismo. Bate o teu joelho no chão e vai orar. Esquece o comodismo, esperar que alguém vai orar para você. Começa a interceder, começa a ter intimidade com Deus para que você possa ter experiência com Deus e você venha ter bagagem. Porque tem quem tem bagagem, quem tem estrutura, tem raízes. Aleluia. Então, se você não tiver experiência com Deus, se você não viver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, experiência com Deus, você não tem raiz e vem um vento e te abala. Nós estamos vivendo o momento da igreja de Laodiceia, a igreja que é morna, que não tem mais coragem de derribar os altares, a igreja de Laodiceia que não tem mais coragem, aleluia, de bramar, aleluia, de engrandecer o nome do Senhor em meio às praças, em meio às ruas. Nós estamos vivendo a frieza espiritual, louvado seja o nome do Senhor, mas há de chegar o dia, com o Senhor virá com grande poder e glória, e há de chamar os seus, aleluia, aqueles que estão bem posicionados, aqueles que são escolhidos, são separados, são guerreiros, são valentes, aqueles que são santos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra é para nós, meu filho, para nós nos posicionar. Eu acho que eu já disse algo aqui, mas eu quero dizer mais uma vez, para que você possa entender como o povo tem medo e não tem coragem. Há 13 anos atrás aproximadamente, eu estava no Nordeste a trabalho, e eu trabalhava à noite com caminhão, e eu escutava rádio, só pegava uma rádio na cidade inteira. Morei em Salgueiro um ano e meio, e na época tinha estourado, eu estava desviado dos caminhos do Senhor, e só tocava Léo Magalhães e Amado Batista. Eu não gostava, mas só tinha aquilo, eu escutava. Só Léo Magalhães e Amado Batista, de noite e dia, de 6 às 6 da manhã. Eu falei, misericórdia. Mas só tinha aquilo, eu escutava aquilo, não tinha problema, estava lá, a hora tinha que passar, eu escutava alguma coisa. E numa madrugada, eu escutei um radialista falando que encontraram uma criança de uns 3 meses, aproximadamente, com 91 agulhas no corpo, ou alfinetes. E o médico falou que já tinha atingido órgãos vitais, mas que não poderia tirar, porque era de grande risco para a criança. E beleza, ele fez esse comentário, largou para lá, por causa do medo. Quero que você entenda. Na outra semana, estava eu lá, naquela mesma hora, naquele mesmo horário, escutando aquela rádio, né? E o radialista mais uma vez encontra mais uma criança, ele faz um comentário dessa vez ele foi um pouquinho mais audacioso. Encontraram uma criança com 72 agulhas, se não me engano, no corpo. Tem 13 anos, essa mensagem ficou guardada no meu coração, é alfinete.
E esse radialista, eu creio que algo ardeu dentro dele, mesmo ele com medo de falar, porque as pessoas lá na Bahia, né, no Pelourinho, em Salvador, se encontram pessoas, né, as mães de santos, os pais de santos, se encontram eles possessos para a rua fora. É normal, e as pessoas chegam lá e, benção, padrinho, benção. Chega lá e acreditam que aquele povo pode fazer alguma coisa, meu querido. Aquele povo, infelizmente, eles têm coragem de pegar uma criança e fazer oferenda a Satanás. Infelizmente, aquele povo, ele tem coragem de pegar uma criança e acabar com a vida dela e ver o sofrimento daquela criança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor é aquele que vê todas as coisas. Isso ficou gravado no meu coração. Ficou marcado para mim. E o radialista ele falou assim: até onde essas obras de feitiçaria e candomblé vai chegar, que ninguém fala nada, ninguém faz nada? Maior índice de sumiço de crianças está daquele lado, eles culpam os caminhoneiros, né? É mais fácil, né, culpar os caminhoneiros do que falar que é os macumbeiros que estão matando e oferecendo a Satanás crianças. Mas eu digo que em nome do Senhor Jesus haverá correção. Infelizmente, que aquele povo, eles iam se converter do seu mau caminho, porque diz a palavra do Senhor, que quando Caim matou Abel, o Senhor chega diante de Caim e fala assim: Caim, cadê o seu irmão Abel? Ele fala assim: sou eu tutor por acaso do meu irmão? E ele fala assim: porque o sangue de Abel clama da terra até mim. Quantos sangues, meu querido inocente, quantos sangues de criança estão clamando, aleluias, da terra até o céu. E o Senhor está lá, com grande ira, esperando o momento para destruir, esperando o momento para vir com correção e com juízo. Você acha que eu fico feliz por isso? Não, meu querido, eu não fico feliz por isso. Eu fico triste porque é sinal também que a igreja não se posicionou naquele lugar. É sinal que não tem, as pessoas lá vai e não tem coragem de se posicionar. Que as pessoas que lá estão não têm coragem de chegar no meio da rua e repreender o demônio daquela pessoa em nome do Senhor Jesus. Porque o mal, ele reina naquele lugar. O mal reina naquele lugar porque a luz não chega, porque as trevas ela persiste enquanto a luz não chega. As trevas ela persiste enquanto eu e você não fazemos diferença, enquanto eu e você não nos posicionamos como soldados do Senhor e viemos ser o sal dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. O mal persiste naquele lugar porque nós estamos faltando posicionamento diante de Deus e abrir a nossa boca. Louvado seja o nome do Senhor e não deixar esse ato impune, meu querido. Não deixar isso impune. Você vai falar: o que isso tem a ver com a pregação? Tem tudo a ver, posicionamento. Qual a posição que você se encontra hoje? Caído, derrotado? Pensa aí no seu coração, o que é que te derrotou, que te fez parar? O que é que te fez parar? Como assim, pastor? Você acha que eu estou parado? Não, você está parado. Não é só porque você está sentado, não, você está parado. O que é que te fez cair, meu querido? O que é que te fez prostrar? O que é que te fez acovardar? O que é que te fez recuar e não marchar e não seguir em frente? Nós somos moídos, nós somos perseguidos, mas tudo por amor à obra. O apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor, ele diz que o Senhor enviou um espírito mal da parte do Senhor para confrontar a Paulo, para que a soberba e o ego e o orgulho não subisse, meu querido. Talvez qualquer coisinha que acontece com você: eu vou sair da igreja, assim não vai dar para mim, eu vou parar. Meu querido, você está mal posicionado. Se perseguir, então canta louvores. Lembra de Paulo e Silas? Se você está preso, se tem alguém te açoitando, se você está sendo amassado, você está na mão do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor te preparando para ser um vaso maior e receber mais azeite. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor colocando mais fogo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e reacendendo e aumentando a sua chama e fazendo você ser luz, meu querido. Está entendendo? Os problemas que vêm sobre a sua vida é para te fazer ser forte. Os problemas que vêm sobre a sua vida é para te encorajar. Engraçado que quando meu filho, o Benjamin, era menor, e a gente levou ele no médico e ele tinha parado de comer, e ele deu umas feridinhas por dentro, e o médico falou que era interessante. Ele falou assim: foi bom ele ter pego agora,
porque ele ganha resistência. Você está entendendo que às vezes o mal que vem sobre você cria resistência? Você está entendendo que quando vem um mal sobre você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o seu corpo, ele cria anticorpos para combater aquela situação, e quando vem aquela mesma enfermidade sobre você, você já está mais estruturado, então você sofre menos. Você passa por uma situação porque você está mais posicionado, você está mais forte. Vamos voltar aqui. O que é que te fez parar, meu querido? Quem tem coragem, pode bradar, pode falar. O que é que te fez parar? O que é que te fez parar na obra do Senhor? O Senhor está chamando você para ser luz, você para ser diferença, você para ser destaque. O Senhor está chamando Gideão, pessoas que se levantem e saem à frente do inimigo. O inimigo se levantou, se posicionou, meu querido, sai à frente, confia no Senhor. Tocou em mim, pisou no meu calo, e daí, meu querido, você está criando bagagem, você está criando raízes. Aí quando vem o vento, você está estruturado, você balança, mas você não quebra, você tomba, mas você continua ali firme, você vai ao chão quando o vento passa, mas quando quando ele para o vento, você volta na sua posição, porque o Senhor é aquele que te estrutura, porque quem tem coragem, tem experiência com Deus, e quem tem experiência com Deus, conhece a Deus. Tem buscado do Senhor, meu querido. Algo muito interessante, como atrair a presença de Deus, como viver a presença de Deus. Como assim, pastor? Como viver de maneira correta, de maneira certa. São estas coisas, são estas palavras que nos mudam, nos alicerçam todo dia. Primeiro tem que ter conserto. Não importa a intenção. Às vezes a intenção é boa, mas tem que ser feita da maneira correta. Você tem que ter ouvidos e dar ouvidos à voz de Deus. Você não pode temer, você tem que ter coragem. O que diz no livro do Apocalipse, acabei de citar, os covardes não herdarão o reino do céu. Então está na hora de você se posicionar e ter coragem. Tem que ter coragem, tem que sair à frente. Eu não sei qual a situação que você vem enfrentando, mas eu faço uma pergunta aqui nesta noite, porque nós não estamos mais vivendo um momento que você pode esperar muito mais. Tanto o Senhor pode voltar para você, mas Ele pode voltar e Ele está às portas a qualquer momento. O Senhor, Ele está às portas. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse, se não me engano, capítulo 21, no finalzinho, Ele diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que creem, aleluia, e pregam a palavra e a mensagem daquele livro, e dizem: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Meu querido, você aguarda o Senhor, você espera o Senhor. Para você esperar o Senhor, e se você aguardar o Senhor, você tem que estar bem posicionado na peleja, você tem que estar bem posicionado na batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Você veio para fazer diferença, meu querido. É a diferença. Você veio para fazer diferença neste mundo. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que pessoas aqui pararam, estagnaram. Não falo por orgulho, por soberba, por humilhar, não, meu querido. Não, é por amor, é por carinho. Garra aqui. Não estou falando para me gloriar. Não estou falando aqui para engrandecer. A gente corre aqui, faz louvor, a gente prega, a gente ora, faz uma situação, faz outra. Um lugar que talvez você pudesse estar preenchendo. Não é que eu não queira fazer, não, meu querido. Você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. E eu faço a pergunta agora então para você: o que é que Deus quer que você seja? Quem tem coragem de responder o que é que Deus quer que você seja? Será que você é adorador? Glória a Deus. Abre a boca e adora, meu querido. Quem tem glória, manda glória. Quem tem aleluia, vai de aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja, meu querido. Você tem que ser bem posicionado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é que você está fazendo aqui?
Cumpra o teu papel, o teu lugar. Diz a palavra do Senhor: buscai com zelo os melhores dons. Eu só tenho o dom de louvar, eu só tenho o dom de pregar. Diz a palavra do Senhor: buscai com zelo os melhores dons. Sai do comodismo, sai do Hakuna Matata, sai de esperar. Vai cair, vai chegar. Meu querido, espera no Senhor. Sai do comodismo, sai do lugar de tranquilidade. Meu querido, fica bem posicionado na batalha. O inimigo está tentando te derrubar. Deixa eu te falar, o inimigo já está condenado, mas para você há esperança. Então se posiciona, meu querido. O inimigo já está condenado, já está derrotado, mas para a sua família tem esperança. O inimigo já está condenado, já está derrotado, mas para o teu filho, para a tua filha tem esperança, meu querido. Para o teu marido tem esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando tiver tempo tem esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós pensamos muito pequeno. Nós pensamos muito pequeno, meu querido. A palavra do Senhor fala aqui, o Senhor Jesus, num momento, Ele fala que as raposas têm covis e as aves do céu têm os seus ninhos para se aninhar, mas o Filho do Homem, ele não tem onde reinclinar a sua cabeça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele era a esperança. Jesus, ele era a tranquilidade. Jesus era a cura para muitas pessoas. Jesus era o saciamento da fome e da sede para muitas pessoas. Meu querido, você tem que se posicionar, porque você pode não ter uma morada, mas você é morada para muitas pessoas. Você tem palavra de vida eterna. Você tem conforto para muitas pessoas, meu querido, que esperam, que têm esperança, que precisam de conforto. Está na tua boca, meu querido. Então abre a tua boca. Abre a tua boca. Jesus estava falando que ele não tinha nada dessas coisas terrestres. Louvado seja o nome do Senhor. Mas das coisas espirituais que os homens necessitavam, ele era muito além daquilo que eles precisavam. Está entendendo, meu querido? Talvez você não pode ter nada, mas você é tudo para alguém. E é isso que nós temos que ser. Diferentes, corajosos, luz. Gideão, ele era o menor. Ele disse ao Senhor: eu sou o menor da casa de meu pai. Da família dos mais pobres, para corrigir aqui, da família dos mais pobres sou eu. Da família dos mais pobres, e o menor da casa sou eu. Quer dizer, que além de ele ser pobre, ele era bem ruinzinho, né? Bem fraquinho. Ele não devia ter quase nada. Porque se ele era da família dos mais pobres e ainda não tinha nada, mas ele foi esperança para Israel. Está entendendo, meu querido? Ele fortaleceu o coração daqueles que precisavam ser fortalecidos. Ele tirou a miséria, ele tirou a opressão do meio de Israel. Ele poderia ser o menor, mas o Senhor fez ele grande. E agora as pessoas começam a respeitar a Gideão, porque o Senhor era com ele. O seu posicionamento é esse, meu querido. Você pode não ter nada, não tem problema, meu querido. O que importa é que Deus está contigo. Você é esperança para muitas pessoas, e as pessoas vão começar a te respeitar por causa disso. Meu querido, eu estou dizendo para você nessa noite que a sua situação de posicionamento, louvado seja o nome do Senhor, vai fazer diferença aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu vou compartilhar só mais um testemunho agora que aconteceu comigo. Porque às vezes você acha que não acontece nada com a gente, não acontece nada, se a gente acha que é os intocáveis, né? Você acha que a gente não passa por nada. Não, meu querido, não estou falando para me gloriar, não. Estou falando para você se posicionar. Mandaram uma mensagem para mim, para minha esposa, falando bem que a Bíblia fala que dos falsos profetas, que no final dos tempos, se pudesse, enganariam a muitos, me chamando de falso profeta, me chamando de falso pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas no dia que a opressão veio na casa, e não demorou não. No dia que veio o problema na casa, no dia que chegou a doença, eu vou trazer aqui, você ora para mim. Falei, meu querido, traz lá que nós vamos derramar azeite e vai acontecer milagre nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu posso me chamar do que quiser, meu querido, mas a pessoa tem que ver luz em você, tem que ver que você é diferente, tem que ver que você sai à frente na batalha, a pessoa tem que ver que você é luz, tem que ver que você é esperança, meu querido. É isso que você é. Você é esperança lá na sua comunidade, você é esperança lá no seu bairro, você é esperança quando sai nas ruas e encontra uma pessoa batida e caída, você é esperança quando tem uma palavra de vida eterna, uma palavra de fortaleza. Sai do comodismo.
Meu querido, não guarda mágoa não. Quem sou eu para guardar mágoa? Você acha que a palavra do Senhor fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7 ao dia? Que dirá, eu vou guardar uma mágoa? Meu Deus, a palavra do Senhor fala que nós devemos amar uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele me ofendeu, eu tenho que perdoar. Talvez o coração dele é duro, mas eu não, já entendo que eu tenho que perdoar e eu perdoo. Então vai, traz, vamos orar, vamos pedir Deus para me manifestar a glória de Deus. E passou um dia, no outro dia já chegou a mensagem, Deus operou aqui na vida, louvado seja o nome do Senhor, já tem milagre, louvado seja o nome do Senhor, e eu glorifiquei a Deus, não pela glória minha, mas pelo poder de Deus, meu querido, para saber que eu estava bem posicionado. É por isso, porque se eu tivesse guardado mágoa, nada teria acontecido. Eu poderia falar, não vou orar, mas a bênção não é minha, a bênção do Senhor. Vou reter aquilo que não é meu. Quem é que está retendo aquilo que é do Senhor vai ser cobrado. Está lembrado lá da parábola dos talentos? Servo mau que não multiplicou aquilo que deu, até aquilo que tu tem será tirado agora. Então se posiciona, meu querido, multiplica aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu um dom, faça ele virar 2, faça ele virar 3, faça ele virar 4, seja aquilo que Deus quiser que você seja, meu querido, na batalha. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor vai fazer você de pequeno ser grande. O Senhor vai fazer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que não era nada, louvado seja o nome do Senhor, vai colocar você num posicionamento de reinar. Não que isso seja alguma coisa, meu querido, isso é o menor das posições que nós temos que ser, é luz. Está entendendo? Você tem que ser esperança. Se Gideão reinou, porque ele reinou, ele não queria reinar sobre Israel, ele disse assim, que não seja eu e nenhum dos meus filhos reis sobre Israel. Não venha eu julgar a Israel, mas o Senhor, o Deus de Israel, julgue esse povo. Ele falou, essa posição não é minha. Ele teve, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está entendendo? Ele colocou Deus acima de tudo. Ele falou assim, eu não tenho capacidade de guiar esse povo não, eu posso falhar, eu posso errar, mas o Deus vivo, o Deus de Israel, aquele que os meus pais falaram que abriram o mar, que nos tirou do Egito, que derrubou as muralhas, que derrubou os gigantes, meu querido, é esse Deus que vai governar sobre vós, em nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, aleluia, bendito seja Deus sobre aleluias, glória, glória, aleluias. É isso que eu deixo para os irmãos nesta noite. A mensagem que eu deixo para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se falar mais seria de mim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer que a igreja se posicione. O Senhor quer que nós venhamos fazer a diferença. O Senhor quer que você lute. O Senhor quer que você saia do comodismo, meu querido. Você sai da posição de igreja de Laodiceia e seja a igreja do fogo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do fogo vivo, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, do povo que não teme a morte, que não teme o inferno, que não teme o mal. É isso que Deus quer que você seja, meu querido, ousado, sisudo de palavras. Lembra lá de Davi, estava lá o gigante, todo o exército de Israel, ninguém tinha coragem, porque era um gigante. Meu querido, Davi não estava nem aí. A esperança dele é do Senhor. Aleluia. Todo mundo estava pisando nele, os irmãos dele, os principais estavam pisando nele, os irmãos da própria casa, meu querido, estavam pisando nele. Talvez você vai esperar alguém de fora pisar em você, mas são os da própria casa que às vezes pisam, que intentam te matar, que intentam fazer o mal, mas não importa o que é que eles queiram fazer com você, o que importa é a fé que você processa, o que importa é o Deus vivo que está no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que importa na tua vida, nada mais. Nada mais. Amém, meu querido? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para os avisos então. Glória a Deus.